Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para compartilhar alguns exercícios com vocês, tá? Do livro didático, que algumas páginas que ficaram faltando em relação ao capítulo 6, ok? Nós estudamos os 5 reinos, ok? Um pouquinho da taxonomia. E faltou a gente corrigir algumas páginas. Eu vou corrigir com vocês agora, página 44, 48 e 51 no nosso livro de tá? A página 44 é relacionada com o reino Monera, tá? Essas atividades. E aí, a número 1 está dizendo para a gente que é o reino que inclui as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, né? São seres que têm características em comum. Quais são as principais características dos organismos desse reino Monera? Principalmente, todos são unicelulares e são procariontes. Ok? Lembram que são procariontes? São aqueles que não têm um envoltório nuclear protegendo ali, digamos assim, ou separando o seu material genético. Ok? Então, são unicelulares e procariontes. Número 2, os seres vivos do reino Monera apresentam diferentes formas de reprodução, sendo que a divisão simples é uma das mais conhecidas. O que é a divisão simples? A gente aprendeu em algum momento, se eu não me engano foi no capítulo passado, quando a gente está falando de tipos de reprodução, lembra? A gente falou sobre alguns tipos de reprodução assexuada e a divisão simples era uma delas, né? O que é a divisão simples? É realizada pelas bactérias, não só pelas bactérias, alguns outros micro-organismos também realizam esse tipo de reprodução sexuada, na qual uma célula se divide e origina duas células idênticas, ok? Geneticamente idênticas. Como essas células são unicelulares, essa divisão já caracteriza a própria reprodução dos organismos do reino Monera, que é um tipo de reprodução assexuada, ok? Número 3, um cientista analisou um ser vivo no microscópio e constatou que se tratava de uma cianobactéria. Assinale as características que ele observou para chegar a essa conclusão. Primeira coisa, lembra que a gente conversou bastante sobre no reino Monera, sobre as cianobactérias? A gente falou um pouquinho que as bactérias, elas podem ser autótrofas ou podem ser heterótrofas. As que são autótrofas são as cianobactérias, né? Que são aquelas que produzem o seu próprio alimento. As cianobactérias produzem o seu próprio alimento através do quê? Da fotossíntese, né? Então, a gente considera que as cianobactérias são, letra A, procarionte, sim. Todo ser vivo do reino Monera é procarionte. Então, a letra B a gente exclui. Letra C, clorofilada, sim, porque ela é autótrofa, né? Faz fotossíntese. Letra D, unicelular, sim. Letra E, heterótrofa, não. Ela não pode ser heterótrofa se ela é clorofilada, porque ela é autótrofa, tá? Número 4, a gente tem aqui uma tirinha, né? Quem causou a peste negra não foi o rato, mas a pulga que ficava no rato. Aí a pulga diz, ou melhor, não foi a pulga, mas a bactéria que ficava na pulga. Não, não foi a bactéria, foi... deixa eu pensar. Droga, fui eu mesma. E daí? Então, quem é o causador de toda da peste negra, né? Uma doença que dizimou muitas pessoas nos séculos passados, foi uma bactéria, né? Afinal, letra A, qual ser vivo causou a doença? Uma espécie de bactéria. Letra B, será que todas as bactérias causam doenças? Justifique. A gente viu que não, né? Tem algumas que são essenciais, né, para a existência de vida. A nossa, por exemplo. Existem muitas bactérias no nosso intestino que vivem de forma harmoniosa conosco, as quais nos beneficiam grandemente. Existem bactérias que são fixadoras de nitrogênio, né? Lá que fica lá nas raízes das plantas, se lembra? A gente usa na biotecnologia bactérias para produzir
laticínios, como iogurte, queijos, né? A gente utiliza na biotecnologia para a produção de medicamentos. Então, existem bactérias que são muito benéficas, né? Para a humanidade. Não só para a humanidade, mas para o meio ambiente também. Letra C. O que o rato e a pulga representam nessa história? Eles são intermediários, né? Eles são como se fossem transportes para a bactéria, que é a transmissora da doença. Eles não são causadores, mas eles transportam, são hospedeiros intermediários, digamos assim. Tá? Então, essa foi a página 34. A próxima página que a gente vai corrigir é a página 48, que é uma página relacionada ao reino protoctista que a gente viu, né? Que fazem parte os protozoários e as algas. Página 48. Sobre as características gerais dos organismos pertencentes ao reino protoctista, analise as afirmações F ou B. E aí está pedindo para vocês fazerem aquelas, justificarem, né? Ou corrigirem aquelas que são falsas. Letra A, fazem parte desse reino os protozoários e algas, beleza. Letra B, esse reino compreende exclusivamente organismos unicelulares. Então, nós temos algas, por exemplo, que são multicelulares, então é falso. Então, você já pode justificar. Falsa, há algas multicelulares nesse reino. Letra C, os protozoários são autótrofos? Eles produzem o seu próprio alimento? Não. Eles são heterótrofos. Ok? Letra D, no grupo das algas, há representantes multicelulares, a gente falou sobre isso. E letra E, há alguns protozoários causadores de doenças, como a malária e a toxoplasmose. Sim, a gente estudou algumas doenças, lembra? A malária e a toxoplasmose foi uma delas, causada aí pelo plasmódio, a malária, e o toxoplasma conjugis, causador da toxoplasmose. Ok? Então, ela é bem entender. A número 2, uma questão aberta também, falando sobre duas doenças que a gente estudou, a malária e a doença de Chagas, que são doenças causadas por protozoários e transmitidas pela ação de um inseto. Caso fosse possível tratar todas essas pessoas doentes, as doenças deixariam de existir? O que vocês acham? Vou colocar em outra página aqui, onde vai ser possível compartilhar com vocês a resposta, tá? Dessa questão. Vocês acham mesmo que era possível a gente eliminar essa doença se a gente pudesse tratar todas as pessoas? Claro que não. É óbvio que os casos diminuiriam, mas as doenças ainda existiriam. Por quê? Porque elas são transmitidas por insetos, né? Insetos contaminados. E, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, ele pode parasitar outros mamíferos domésticos silvestres, né? Então, essas doenças com certeza não deixariam de existir, tá? A questão de número 3, pessoal, deixa eu só carregar aqui minha página, está perguntando sobre a doença de Chagas. Ó. Sobre a doença de Chagas, responda as questões. Letra A. Há casos relatados de contaminação de alimentos, como o caldo de cana e o açaí, que tem as fezes do barbeiro estão contaminadas. Se ingeridos, esses alimentos podem transmitir o protozoário. Como ocorre a forma habitual de transmissão da doença de Chagas? Letra B, explique por que esse inseto, o triatoma, é conhecido como barbeiro. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que acontece a transmissão do Trypanosoma cruzi? O inseto, conhecido como barbeiro, ele defeca no momento em que ele pica, né, a pessoa. E, como é um inseto contaminado, ele vai eliminar o Trypanosoma cruzi com as fezes. E, quando a gente coça, quando o paciente coça o local da picada, a pessoa se contamina. E aí, aquele protozoário, o Trypanosoma cruzi, penetra o ferimento da picada, né, pela boca ou pelos olhos. E letra B. O que é chamado de barbeiro? Né, popularmente chamado de barbeiro esse inseto. Que ele pica preferencialmente o rosto das pessoas enquanto elas dormem. Né? Ele gosta muito de lugares que são formados por casas de pau a pique, de palha, né? Eles gostam muito desses locais, então ficou conhecido como barbeiro, né? Conhecido como barbeiro, porque ele preferencialmente pica essa região do rosto. Ok? Número 4. A toxoplasmose é uma zoonose. O que é uma zoonose?
a uma doença transmitida por um animal, né? Nesse caso, o gato é um dos principais hospedeiros intermediários do chamado Toxoplasma gondii, que é o protozoário causador dessa doença. Agora, a resposta. A toxoplasmose é transmitida por todos os gatos? Será que todo gato está contaminado com o toxoplasma gondii? Existe alguma outra forma de transmissão? A resposta é não, para a primeira pergunta. Nem todo gato tem toxoplasmose, apenas aqueles que estão infectados, né? Na maior parte dos casos, a infecção vai ocorrer por meio da alimentação, então não significa que os gatos fazem mal para a gente, né? Que eles acabam eliminando pelas fezes. Então, essas fezes desses animais contaminados podem contaminar também a alimentação, né? Verduras e frutas, ou mesmo a carne crua, uma cozida, né? Que está ali em contato. Aí, pode levar à infecção, ok? Então, essa seria uma outra forma de transmissão. Se a gente se alimentar a ingestão de carne crua, mal cozida ou vegetais, né? Número 5, as algas são importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental nos ecossistemas. A gente costuma dizer que as algas são o pulmão do mundo, né? O motivo principal se deve ao fato de que esses organismos, letra A, atuam como decompositores. Não, decompositores são os fungos e as bactérias. Letra B, servirem de alimento para organismos autótrofos? Não, se elas são, né, autótrofas também? Não. Letra C, participarem de processos importantes para a água, como as florações? Não seria um processo importante, não. Na verdade, muito pelo contrário, né? Elas podem liberar toxinas que não são boas para o meio ambiente. Então, a letra C, a restante, realizam fotossíntese e assim formarem a base das teias alimentares aquáticas. Sim, elas estão na base, né, da pirâmide. Lembra que a gente estudou da pirâmide na ecologia? Como elas realizam fotossíntese, elas são produtoras, né? E número 6, para a gente terminar a página 48, você sabe o que é um espessante? O que o espessante tem a ver, né, com o que a gente estudou aqui? Mesmo sem, principalmente das algas, né? Mesmo sem saber, você já deve ter se alimentado de algum produto contendo derivados de algas. Quem aqui nunca comeu gelatina? País, o que a gelatina tem a ver com alga? Tudo a ver. A indústria de alimentos utiliza diversos tipos de produtos derivados das algas e alguns deles são responsáveis por aumentar a consistência de alguns alimentos. São os chamados espessantes alimentares. De acordo com essas informações, você tinha que pesquisar quais são os principais espessantes provenientes das algas e verificar alguns rótulos de alimentos industrializados na sua casa para saber, né, em que produtos eles são utilizados. Então, vamos lá. Um dos principais e mais clássicos derivados de algas é o agar. A gente chama de agar-agar ou agarose, né? É o famoso agar que vai compor a gelatina, né? Então, se você tem gelatina na sua casa, com certeza você tem aí um espessante. Um outro, vocês devem ter pesquisado, é o alginato e a carragina. Tá? Eles são utilizados em sorvetes, produtos lácteos, geleias, gelatina, como eu disse, molho, sopa. Então, se você tem esse tipo de alimento aí na sua casa, você deve ter lido o rótulo e visto pelo menos alguns desses espessantes. Legal, né, galera? Muito bem. Passando agora para o reino fungi. A gente ficou de corrigir a página 51, tá? Número 1. Atualmente, os fungos têm seu próprio reino fungi. Só que por muito tempo eles foram classificados no reino planta, nas plantas, né? Qual é a principal característica dos fungos que distinguem-os das plantas? Eles são heterótrofos. Simples. As plantas são autótrofas, né? Porém, os fungos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles são decompositores, né, da matéria orgânica. Então, eles são heterótrofos. Número 2, assinale a alternativa correta. Letra A, são heterótrofos e decompositores, acabei de falar. Letra B, apresentam células sem núcleo. Letra C, são responsáveis pela produção de energia nos ecossistemas? Não.
Letra D, apresentam tecidos complexos, eles nem órgãos não têm. Letra E, desenvolve-se exclusivamente em ambientes secos, muito pelo contrário. O fungo gosta de ambiente úmido, né? Número 3, em algumas situações, os fungos podem se desenvolver sobre os pães. E a gente pode perceber aquelas manchas, né? Que nem essa da foto aqui, ou em frutas também, verduras. Por que não podemos simplesmente cortar essa parte do pão estragado e comer o resto? Geralmente a gente faz isso, mas é um hábito que não está correto. Por quê? Essa parte visível que a gente consegue enxergar, né, nesse pedaço de pão, e aí o que acontece? Quando um fungo se desenvolve sobre esse pão, o esporo produz novas hifas que se ramificam e já penetrou toda aquela matéria orgânica. Então, existem partes que a gente não consegue enxergar. Esse bolor que a gente enxerga é só uma parte do fungo, que a gente chama de corpo de frutificação, é aquilo que a gente consegue enxergar. Mas e o restante? As hifas que se ramificam estão crescendo no resto do pão, da fruta, da verdura. Então, há hifas por todo o pão e comê-las faz mal à saúde, tá? Então, eu não posso simplesmente cortar aquilo ali. Número 4, os seres vivos mantêm diferentes tipos de relações ecológicas uns com os outros. Lembra que a gente estudou relações harmônicas e desarmônicas? Com os fungos acontece a mesma coisa. Eles podem se associar com seres vivos em relações harmônicas, como disse, ou desarmônicas. Dê um exemplo de relação harmônica e um de relação desarmônica que os fungos participam. Primeiro, mutualismo é uma relação harmônica, em que a gente pode ter nas micorrizas ou nos líquens, tá? Na desarmônica, a gente pode ter micose, por exemplo, ou fungo que parasita a planta. Né? O cipó-chumbo, por exemplo, é um fungo que parasita a planta e não faz bem, é uma relação desarmônica, né? Lembra o que é relação harmônica? São aquelas em que ambos são beneficiados, né? Ambos se beneficiam, ou pelo menos um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Porém, na relação desarmônica, um dos organismos sempre é prejudicado, como é no caso da micose, do parasitismo de plantas, ok? Número 5, que organismos formam um fermento biológico? Por que o fermento faz as massas crescerem? São as leveduras, os levedos, né? Geralmente essa que a gente utiliza na casa da gente, quando a mãe da gente compra lá o fermento para fazer o pão, ou uma rosca. O nome dessa levedura é Saccharomyces cerevisiae. Tá? É um ser vivo, é uma levedura que fermenta aquela massa. A massa, ela tem carboidratos, ela tem a farinha, né? E essa levedura, ela utiliza desse carboidrato, dessa glicose presente nessa massa, no seu processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, ela libera algumas substâncias, como, por exemplo, o álcool etílico, e ela libera o gás carbônico. O gás carbônico que faz essa massa crescer, porque esse gás, ele preenche a massa com bolhas, e aí ela cresce, ok? Número 6 e última, nós temos aqui alguns termos relacionados com seres vivos e alguns podem se aplicar aos fungos e outros não. Então, vocês tinham que circular aqueles termos que se aplicam corretamente aos fungos e depois formar uma frase utilizando esses termos. Então, vamos lá. São animais? Não. Nós vamos estudar o reino animal no próximo capítulo. São unicelulares? Sim, nós temos fungos unicelulares, mas nós também temos fungos multicelulares. As leveduras, por exemplo, são unicelulares. Os bolores também, como a gente falou do pão, são multicelulares. São heterótrofos, sim, são decompositores. Fungos são seres vivos, obviamente. Plantas não, fotossíntese não, protopistas também não, autótrofos também não. Uma sugestão de frase. Os fungos são seres vivos heterótrofos, pois não realizam fotossíntese, e eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Então, você tinha que fazer uma frase, criar uma frase com todas essas palavras, ok? Beleza, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido direitinho essas atividades. Um abraço.